E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje a gente vai falar aqui sobre os planos de saúde, tá pessoal? Antes, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais. Planos de saúde, é verdade que os vendedores não te contam. Hoje a gente preparou um artigo maravilhoso aqui, pessoal, contando todos os pontos, tudo direitinho aqui sobre os para você que quer contratar o seu plano de saúde. Não compre o seu plano de saúde sem antes ver esse vídeo. Hoje escrevemos um artigo para te ajudar a não cair em furadas antes de contratar algum plano. Vamos aprender primeiro o que é um plano sem coparticipação e com coparticipação. Um plano sem coparticipação é um plano com preço fixo, onde você não irá pagar mais nada de taxa durante consultas e exames. Exemplo, você contratou um plano de R$ 145. Todo mês você irá pagar sempre esse valor. Não importa quantos exames ou consultas você faça durante o mês, será sempre R$ 145. Com exceção se houver um reajuste por causa da inflação ou aumento do preço dos materiais. Porém, isso deve estar claro no contrato. Esse tipo de plano tende a ser um pouco mais caro, mas vale muito a pena por ser um preço fixo e também é vantajoso para quem usa bastante o plano durante o mês. Ou seja, aquela pessoa que usa muito o plano, esse plano aqui compensa bastante, né? Que é o plano sem coparticipação. Tá, pessoal? Hoje a gente está explicando esses detalhes aqui, sem coparticipação e com coparticipação. Agora a gente vai falar dos planos com coparticipação. O plano com coparticipação é um tipo de plano que é bem mais barato, porém ele é desvantagem, né, para quem usa muito o plano durante o mês. Exemplo, R$ 110, né? Vamos supor que ele custe R$ 110 o plano com coparticipação. Porém, sempre que você for fazer exames simples, né, ou complexos, ou uma urgência, uma consulta, além do valor do plano, você irá pagar taxas extras. A gente colocou mais ou menos aqui especificando os valores. Exame simples, você vai pagar aí R$10. Exames complexos, você vai pagar aí R$50. Urgência, você vai pagar R$15. Consulta, você vai pagar aí R$9. Toda consulta, toda urgência, todo exame complexo ou simples que você for fazer, você vai pagar esses valores. Por isso que o plano com coparticipação não compensa muito. Por esse motivo, né? Então seria mais vantajoso você adquirir o plano sem coparticipação. Certo, pessoal? Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários que eu vou explicando. Veja porque o plano com coparticipação não compensa, principalmente para quem usa muito o plano, né? Agora a gente vai aprender sobre a carência de meses que a maioria dos vendedores dos planos, né, não explicam para quem está contratando um plano. Esse é um dos grandes problemas que mais gera insatisfação para quem contrata um plano. O vendedor, às vezes, na ganância de vender o plano, ele não explica para a pessoa os meses de carência. Assim que você contrata um plano, após 24 horas, após pagar a assinatura do plano, já pode usar para urgências e exames simples. Agora vamos explicar o que significa carência, tá, pessoal? Porque algumas pessoas, às vezes, entram no plano, mas não sabem, às vezes, o que significa. A carência de um mês, carência é o tempo que você pode começar a usar o plano após o pagamento do primeiro boleto, tá? Então, você contratou o plano, pagou ali aquele boleto inicial, que mais para baixo a gente vai explicar sobre esse pagamento que a pessoa já paga no início, tá? E o boleto que vem após um mês, depois que você contratou o plano. Lembrando que o boleto que você paga quando contrata o plano é um boleto de contrato, a taxa de cadastro que é de R$15. E o outro que você só paga com o mês é quando realmente você começa a usar o plano. Nesse primeiro mês você vai fazer apenas exames simples e consultas. Quando você contratou o plano, né, aí tem gente que fica com aquela dúvida grande, né? Será que eu posso fazer todos os exames, todas as consultas? Né, tudo? Não pode, pessoal, infelizmente não pode, tá? A carência de um mês você só vai poder fazer alguns exames simples, né, e algumas consultas. Agora a carência de 3 meses, quando você já tem 3 meses de plano, esse é o tempo que você vai poder fazer exames médios complexos e exames simples e consultas.
Ou seja, você não vai poder fazer todos os exames de uma só vez. Tem que esperar a carência dos meses. Então, no seu contrato, vai explicar quais tipos de exames você pode fazer durante o mês de plano, durante os 3 primeiros meses, né? E durante os 6 meses. Por isso é muito importante ler a cópia do contrato antes de assinar. Exija da pessoa que está te vendendo o plano uma cópia do contrato da empresa que fornece o plano. Só exemplificando aqui, pessoal, um mês é aquele tempo que você tem depois que você paga o boleto para poder utilizar o plano. 3 meses é quando você já tem 3 meses de plano, já passou ali 3 meses. 6 meses é quando você pagou 6 meses, então, e assim por diante. A carência de 6 meses, esse é o tempo onde você vai poder fazer os exames mais complexos e mais difíceis, como a ressonância magnética, por exemplo, e outros exames, ou seja, todos os tipos de exame que seu plano cobrir e mais as consultas. Após 6 meses, o plano vai te permitir fazer qualquer exame que esteja disponível no seu plano. Qualquer dúvida aqui sobre carência, pode perguntar aí nos comentários que eu vou estar explicando, tá, pessoal? Mas aqui eu acho que já deu para vocês entenderem tranquilamente. Um mês é quando você já tem um mês, já pagou o boleto, já faz um mês que está com o plano. 3 meses de carência é quando você já tem 3 meses ali de plano. 6 meses é quando você já tem ali aqueles primeiros 6 meses que você pagou também, né? Tudo certinho, sem nenhum problema. Então você vai poder estar usando aí os meses, poder estar usufruindo do seu plano de acordo com essas carências, né? Tem que prestar sempre bastante atenção. Agora vamos falar do contrato, pessoal. O contrato, antes de assinar qualquer plano de saúde ou fechar qualquer plano, é importante pedir ao vendedor a cópia do pré-contrato. Leia bem direitinho e, se tiver dúvidas, peça explicação ao vendedor sobre algo que não entendeu. É de suma importância ler para não ter arrependimentos futuros. Taxa de cadastro, pessoal. A gente vai falar agora sobre aquela taxa de cadastro. Alguns vendedores não te falam sobre a taxa de cadastro. E quando você compra o plano, alguns te avisam só depois. E tem uns que nem avisam. Na hora que você recebe o boleto, tem que pagar aquela taxa de cadastro mais o valor do plano. Tudo bem que essa taxa varia aí entre R$15 ou mais um pouco, né? Mas não é tanto. Mas é bom que você fique sabendo, né? Você paga só uma vez e depois vem os valores normais, mas é bom que você fique atento quanto a isso, tá? Então, quando você for pagar aquele boleto, digamos que você contratou um plano aí de R$135 ou 145. Aí você vai pagar os 145 mais esses R$15 dessa taxa, tá? Que daria aí R$160. Mas depois os valores ficam vindo normalmente. Agora vamos falar dos reajustes anuais. Os vendedores também não explicam sobre isso. Muitas vezes a pessoa não lê o contrato e acaba se prejudicando. Lembre de ler o pré-contrato que eu falei acima. Pois os planos de saúde podem ter reajustes anuais ou até no meio do ano, mudando assim o valor que você costuma pagar. Se a inflação subir, os custos dos materiais ficarem mais caros, os planos de saúde podem aumentar o valor. Por isso, antes de você assinar o contrato, veja do que trata essas cláusulas para não ter surpresa com o valor a mais nas parcelas mensais do seu plano. Digamos que você pagava 150 de plano e com o reajuste no meio do ano passou a ficar 170 mensais. E isso gera uma enorme insatisfação de sua parte. Então, muitos vendedores às vezes não explicam que alguns planos tende a acontecer isso aí, alguns reajustes no meio do ano. Mas a maioria, no geral, o reajuste sempre é anual ou de acordo com a data de aniversário da pessoa. Comparação de preços. Procure um plano que seja mais acessível para você e o que mais vai atender a sua necessidade naquele momento. Vamos explicar aqui os planos existentes, né? Existem os planos odonto, mais laboratorial, mais enfermaria e apartamento. Vou explicar tudo aqui abaixo para vocês. O plano odonto, que é o plano odontológico, mas o laboratorial vai cobrir apenas exames simples e complexos e mais consultas. Porém, não vai cobrir cirurgias, e nem internações e nem partos. Por isso, esse tipo de plano tende a ser mais barato devido a não cobrir cirurgias, nem partos e nem internações. Tá? Então, é um plano apenas odonto mais laboratorial. Tem o segundo tipo de plano, que é o plano odonto mais laboratorial,
mais enfermaria. Esse aqui vai cobrir exames simples e complexos, e consultas, e cirurgias, e internações e partos. Lembrando que partos tem também o tempo de carência, geralmente são de 8 meses ou 10 meses. Caso você esteja com 5 meses de gestação, né, de gravidez aí, não irá poder usar esse plano para cobrir o seu parto, por exemplo. Por isso, esse tipo de plano é mais caro que o primeiro. Na enfermaria, você divide os leitos com outros pacientes. Nesse tipo de plano aqui, ele é enfermaria, você vai dividir um quarto com mais 1 ou 2 ou 3 pacientes ali, dependendo da situação. Por isso que ele é um pouquinho mais barato do que o terceiro, tá? Eu vou já explicar sobre ele. Sobre a questão do parto, né? Muitas vezes tem pessoas que contratam o plano, né? E não sabem que tem que esperar essa carência de 8 meses ou 10 meses para poder estar utilizando aí, né, a questão dos partos. Então, se você já tem 5 meses, 4 meses, não vai poder usar o plano, tá? Então, antes de engravidar, é bom que você primeiro faça o plano, compra os requisitos da carência para depois engravidar e poder usar pelo plano, tá? Vamos para o terceiro, plano odonto mais laboratorial mais apartamento. Esse plano vai cobrir exames simples e complexos e consultas, mais cirurgias, internações e partos. Ele é mais caro porque você fica sozinho em um apartamento sem dividir o leito com outros pacientes. A diferença de preço é só essa para o segundo exemplo acima. É importante você fazer uma pesquisa antes com os melhores preços e os melhores planos, vendo qual é o mais em conta e também analisar a qualidade do plano de saúde. Às vezes, o barato sai caro. Veja a nota que o Reclame Aqui tem dado para os principais planos de saúde. Sempre pergunte a algum amigo que já tem algum desses planos o que eles acham do preço do atendimento. Tá? Então, é bom você sempre dar uma analisada lá no Reclame Aqui ou nos aplicativos desses planos para dar uma analisada na nota, né, pontuação que a galera está dando nesses planos aí. Agora vamos falar sobre MEI, CNPJ e empresa, tá, pessoal? Caso você seja MEI, né, um microempreendedor individual, você consegue pagar bem mais barato nos planos de saúde. Os descontos são maravilhosos, tá? Então, aquele preço absurdo que você poderia pagar no plano, se você é um microempreendedor individual, você com CNPJ, né, vai pagar bem mais barato. Se você fizer pelo CNPJ de alguém, você também pode pagar bem mais barato e ter um desconto enorme. E agora, galera, vamos falar aqui do mais importante, o plano empresa. Esse plano aqui é muito bacana porque ele vai cobrir tudo que você tem direito no plano e você estaria pagando aí bem mais barato. Vou explicar aqui. Se você trabalha em uma empresa que tenha 99 funcionários ou mais, os descontos são maravilhosos. Em um plano completo, por exemplo, que custa em torno de 230 a 260 reais, o plano completo é aquele que vai cobrir tudo, tá? Cirurgia, internação, parto e tudo mais. Então, esse é um plano completo que vai cobrir também os exames simples, complexos e consultas, tá? Então, esses planos tendem a ser um pouco mais caros, mas pelo plano empresa, digamos você trabalhando numa empresa, né, ou você também pode colocar uma pessoa como seu dependente, você vai pagar bem mais barato. Por exemplo, né, um plano completo, por exemplo, que custa em torno de 230 a 260, se você fosse pagar sozinho, de forma individual, iria sair bem mais caro para você. Porém, se fizer pela empresa que você trabalha e ela tiver convênio com algum plano, você iria pagar pelo menos uns 100 reais e teria cobertura total dos planos, tendo uma economia de 130 a 160 reais. E quanto mais pessoas você precisasse colocar, mais economizaria pelo plano empresa. Por exemplo, se 2 pessoas usassem o plano, já seria uma economia de 260 a 320 reais. Vale muito a pena usar pelo plano empresa, tá, pessoal? Então, compensa bastante se você trabalha em uma empresa que tenha convênio com algum desses planos. É mais viável você entrar e colocar uma pessoa, um parente seu aí, como seu dependente. Idades. Agora vamos explicar sobre a questão das idades. Agora vamos explicar as idades progressivamente. Quanto mais velha for a pessoa, mais caro ela vai pagar de plano. Geralmente, nas tabelas que os vendedores te passam,
isso já está estampado lá. Se a pessoa for mais jovem, ela vai pagar bem menos de plano. Exemplo, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? De 18 a 25 anos, a pessoa pagaria aí R$100 de plano. Se a pessoa tem de 26 a 35, a pessoa pagaria aí 160 de plano. E vai subindo conforme a idade de cada pessoa. Então tem esse porém aqui também. O plano é pré-pago, tá, pessoal? A maioria das empresas sempre vai optar pelo plano pré-pago. Ou seja, quando você contrata o plano, você não paga um mês depois, não. Como é um plano pré-pago, assim que você assina o contrato, você já paga o plano e tem 3 dias para pagar o boleto, né? Ou seja, outra coisa que alguns vendedores não te explicam quando está vendendo o plano. Você só vai saber depois que fecha, né? Aí tem que pagar ali em 3 dias ou mais. A vantagem é que, em caso de urgência, após 24 horas, você já pode ser atendido, dependendo do tipo de acidente, seja ele doméstico ou não. Por isso a importância de ler o contrato antes. Alguns vendedores não explicam isso quando estão vendendo o plano e oferecendo. Às vezes o contratante só sabe depois que fecha o contrato. Pode ser que a pessoa não esteja com dinheiro para poder pagar nesse curto espaço de tempo. Uma dica importante, além das notas do Reclame Aqui, veja a nota que as pessoas estão dando nos aplicativos desses planos e faça sua escolha para o melhor plano que cabe no seu bolso e atende às suas necessidades. Fique esperto, artigo escrito e editado por Isaac, o escritor. Deus abençoe vocês, galera. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu vou estar respondendo se eu souber, tá? O vídeo vocês podem voltar várias e várias vezes para poder entender melhor, com mais calma, as explicações. Eu consegui pegar o máximo de informações possíveis sobre planos de saúde para trazer tudo aqui bem mastigadinho para vocês, né? Bem explicadinho, para que vocês tomem aí as suas decisões na hora de contratar alguns planos, né? E tirem suas dúvidas, porque os vendedores, na maioria das vezes, eles não explicam esses detalhes, tá? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Valeu, galera!